Turminha, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, eu tô gravando de noite, então vamos para mais um café aí. Bom, eu andei pensando muito antes de fazer esse vídeo, porque esse assunto é polêmico na matemática, hein? E tem de dúvida nesse assunto. Vamos falar hoje de análise combinatória, tá? É um dos assuntos que cai muito em concurso. E geralmente eu pego uma lista de 10 exercícios e separo em dois grupos. Hoje eu vou fazer logo, tacar os 10 de uma vez, tá? Vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo aí, mas eu peço, por favor, que vocês assistam até o final, tirem todas as suas dúvidas, pode perguntar no comentário aí que a gente vai resolvendo aos pouquinhos, tá bom? Mas é um vídeo que vai ser um pouquinho mais extenso mesmo, mas eu conto com a colaboração de vocês aí para seguir nessa força aí, tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho das fórmulas, né, de análise combinatória. Bom, primeiro, tá? Não vou falar de todas, mas vou falar da grande maioria que cai. Então, por exemplo, não vou falar aqui de daqueles casos de permuta, né, circular, quando tem uma mesa, envolve. Isso aí depois eu vou gravar outro vídeo, tá? Tem muitas questões de análise combinatória. Eu vou ver se eu faço aqui pelo menos uma série de uns 4, 5 vídeos. Estou fazendo agora somente esse, mas vou voltar posteriormente, tenho certeza. Bom, primeira coisa, o que mais cai assim de problemas, que o pessoal tem muita dúvida, é saber a diferença de arranjo para combinação. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente é o seguinte, você vai se perguntar sempre, a ordem faz diferença? Por exemplo, eu quero saber quantas são as formas de se sortear os números da Mega Sena. Beleza, eu pergunto, faz diferença, por exemplo, se for sorteada a bolinha 5 e depois a bolinha 10? Ou a bolinha 10 e depois a bolinha 5? Não, não faz diferença, os números são os mesmos. Se não faz diferença, é combinação, beleza? Combinação não faz diferença. Ah, vou fazer um grupo, eu quero lá, tenho 10 pessoas, eu quero pegar grupos de 3 pessoas. Vai fazer diferença se eu escolher, por exemplo, a Ana, o Beto e o Carlos, ou o Beto, a Ana e o Carlos, ou o Carlos primeiro? Não faz diferença. Ok? Então, isso é combinação. Fórmula de combinação. Geralmente, se não faz muita diferença, aí tem várias fórmulas, tá? Combinação de NK é igual a N fatorial. Já vamos falar o que é esse pontinho de exclamação. N menos K fatorial. Belezinha? Agora, quando que faz diferença? Por exemplo, quantas formas diferentes pode ter primeiro, segundo, terceiro lugar no campeonato? Vamos supor lá, Copa do Mundo. Então, faz diferença se for o Brasil e ganhar em primeiro, a Argentina em segundo e a Alemanha em terceiro? Ou se eu inverter a ordem, colocar que a Alemanha foi primeiro, opa, claro que faz diferença, né? Então eu tenho mais possibilidades, percebe? Então, e a diferença do arranjo da combinação é que no arranjo eu tenho muito mais possibilidades. E a combinação não, a combinação tanto faz, tá? Então, por exemplo, placa de carro faz diferença se a ordem dos números estiver trocada? Faz diferença. Número de telefone faz diferença se você trocar ali o número? Claro que faz, senão você vai ligar para a pessoa errada, né? Então, se faz diferença, é arranjo. Você sempre vai ter que se fazer essa pergunta se vai fazer diferença na sua continha, beleza? Então, qual que é a diferença de arranjo? Ah, gente, esqueci de uma coisa aqui, tá? Na fórmula de combinatória. Pelo amor de Deus, gente, não. É por isso que eu falo, precisa ir até o final, tá? Deve estar um monte de gente perguntando aqui, professor, mas tá faltando coisa aqui na combinatória? Tá bom? Tá faltando. Eu esqueci de colocar um certo K aqui, né? E aí, pronto, tá bom? A diferença do arranjo é que geralmente A de arranjo, NP, é igual a N fatorial sobre P fatorial. E aqui, ó,
macete. Se você providenciar, errar que nem aqui eu acabei esquecendo. Como que eu sei qual que é aqui? Bom, se o arranjo eu tenho mais possibilidades, então quer dizer que eu vou dividir por menor número aqui, embaixo, certo? Por exemplo, vamos lá. O que que vai dar mais possibilidades? Isso, né? Vou pegar um número maior, né? Qual que vai dar mais possibilidades? Isso ou isso? É lógico que vai dar mais possibilidades esse aqui. Por quê? 100 dividido por 4 é 25. 100 por 10 é 10. Toda fração é uma divisão, tá? Então, quanto maior for o número aqui embaixo, menor vai ser o meu resultado. Por que eu estou falando isso? É borracha, né? Não isso. Porque neste caso aqui, ó, eu tenho uma multiplicação aqui embaixo. Provavelmente o número aqui embaixo vai ser maior. Se vai ser maior aqui embaixo, automaticamente o meu resultado vai ser menor. Ok? Se der uma bugada aí, não tem problema. A gente vai ver isso na situação prática aqui. Bom, além disso, eu falei para vocês que ia explicar o que o sinal de exclamação é, né? O fatorial. Então eu vou dar um pequeno exemplo aqui, ó. 5 fatorial. Fatorial na matemática, na combinação, ele serve nessas fórmulas aqui e para facilitar. A pessoa não tem que escrever, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai do número até chegar no 1. Okay? Então, por exemplo, se eu quisesse lá 10 fatorial, eu ia ter que fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e até chegar no 1. Até chegar no 1, tá bom? Bom, tem alguns casos específicos. 1 fatorial é 1, que vai chegar no 1, tá? E o 0 fatorial também é 1. Esses dois aí são os casos específicos. Fora isso, permuta. Permuta é quase a mesma coisa do arranjo. A diferença do arranjo é que eu tenho um número maior, por exemplo. É o caso lá da Copa do Mundo. São 64. Isso, são 64 seleções. Agora vai mudar, né? Eu só tenho. Não, são 32, né? Olha aí, o não é muito bom de futebol. São 32 seleções, das 32 eu faço um arranjo entre 3. Então eu tinha um grupo maior e eu quero ali o menor. Então seria aqui neste caso, neste meu exemplo aqui, seria um arranjo 32 e 3. Percebe? Diferença de permuta. Permuta são todos. Por exemplo, eu tenho lá 4 pessoas numa fila. Quantas são as possibilidades dessas pessoas estarem na fila? É permuta. Por quê? Porque a ordem vai fazer diferença. E aí eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto entre todos. Ok? Percebe a diferença entre permuta e arranjo? Permuta é um caso geral. É como se fosse um grande arranjo de todo o grupo. Tranquilo? E a permuta está muito ligada a n fatorial. Então, por exemplo, eu quero a permuta das 4 pessoas na fila. Aí seria 4 fatorial. Então, geralmente, tá? Isso aqui tá ligado a n fatorial. Vai usar bastante. Beleza? Eu preferi passar bem essas formulazinhas aqui. Já tá um tempo longo já de vídeo, mas é bom explicar tudo isso no início, pra gente não ficar tendo que voltar toda hora, tá bom? Bom, vamos lá para a primeira questão. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Determine de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Bom, aqui você já sabe que o total são 15, então o grupo são 15. Você vai se fazer a pergunta, tem diferença se for escolhido primeiro? Vamos lá, são 2 cargos, né? Diretor e vice-diretor. Então eu vou trazer aqui para vocês entenderem. D e VD, de vice-diretor. Vamos supor, faz de conta que eu escolhi lá a Ana e o Daniel. Vou pegar meu nome aqui. Ou melhor, Ana e Miguel. Pronto, Ana e Miguel. Faz diferença se a Ana for a diretora e o Miguel for o vice? E aí, numa outra escolha, eu inverter? Fala, não. O primeiro que escolher agora, o primeiro que for sorteado é o diretor, o segundo é vice-diretor. Melhor, indicado, né? Faz diferença se eu trocar a ordem?
o Miguel ser o diretor? Claro que faz diferença. Se faz diferença, que nem aquele caso lá da Copa do Mundo, se faz diferença, nós estamos falando de arranjo, ok? Então, o arranjo 15 e 2. Perfeito? Então vai ficar assim, ó, 15 fatorial. E aqui embaixo é 15 menos 2 fatorial, ou seja, 15 fatorial sobre 13. Certo? E como que se resolve fatorial? Eu vou ter que fazer 15 vezes 14 vezes 30 chegar. Não, gente. Olha só. Eu de fato teria que fazer, mas vamos pensar um pouquinho? 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 até chegar lá no 1. Se a gente for parar para pensar, do 13 em diante é a mesma coisa que 13 fatorial. Se eu pegar qualquer número aqui, se eu pegar do 14 em diante, 14 fatorial. Se eu pegar do 10 em diante, 10 fatorial. Porque a ordem é a mesma, vai multiplicando de 1 em 1 até chegar no 1. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vale para todas as contas que eu tiver de arranjo e combinação. Eu vou pegar o maior e vou multiplicar ele até chegar no menor. Então, por exemplo, 15 vezes 14 vezes 13. Opa, o menor é o 13, fatorial. E embaixo, 13 fatorial. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu corto o de cima com o de baixo. Beleza? Então a conta agora ficou muito mais fácil. 15 vezes 14 dá 210. Então a resposta, 210 formas diferentes. Tá bom? 2. Quantos são os anagramas da palavra pivô? Anagrama, ó, gravem bem isso. Anagrama geralmente está se referindo a permuta, ok? Claro que tem palavras que se repetem as letras, a gente vai falar isso em um outro vídeo, mas aqui nenhuma letra é igual. Então, se nenhuma letra é igual, a gente pode fazer simplesmente, são 4 letras, é o 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Alternativa B. Ó, já fizemos 2 questões. Vamos que vamos. Bom, Júlia deseja viajar e levar 6 pares de sapato. Vamos marcar isso aqui. Bom, sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 10 pares, de quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 6 pares de sapato para a sua viagem? Bom, ele quer saber de quantas maneiras diferentes. A pergunta é arranjo ou combinação? Vou me fazer a pergunta. Imagina lá que dentro dos sapatos lá, vou pegar, tem um sapato vermelho, vamos botar de cor. Tem um sapato vermelho e tem um sapato preto. Aí, vamos ver as possibilidades. Vamos supor que ele pega primeiro o preto, depois pega o vermelho. Beleza. Em uma outra, eu já até falei, em uma outra situação, ele vai pegar primeiro, eu falei primeiro o vermelho e depois o preto, né? Vamos voltar aqui. Vamos supor que em uma situação, pegou primeiro o vermelho e depois o preto. Então, vamos lá. Uma situação hipotética. E aí depois tem todos o resto lá, tem os outros 6 sapatos, os outros 4 sapatos, beleza? Beleza. Em uma outra, e aí, isso foi em uma. Na segunda situação, pegou primeiro o preto e depois o vermelho. Faz diferença a ordem? Não faz. Até mesmo porque na mala lá vai tudo misturar para fazer a mínima diferença. É o mesmo grupo. Se não faz diferença, é combinação. Ok? Simples de resolver. Você vai sempre se fazer a pergunta: vai fazer diferença na minha vida? Isso. Vai fazer diferença ali a ordem? Se não vai fazer diferença, é combinação, tá bom? Combinação de NK é N fatorial, aí N menos K fatorial. É parecida com a fórmula, só que aqui eu vou colocar um K, tá bom? Quem que é aqui, no caso? Ó, combinação de 10, porque são 10 sapatos, de 6 a 6. Então, substituindo, 10 fatorial é igual a 10 menos 6 vezes o 6 fatorial, tá bom? E isso aqui vai dar o seguinte, ó, 10 fatorial sobre 10 menos 6, 4 fatorial, 6 fatorial. Bom, a fórmula em si é essa. Como que a gente vai pegar para resolver? Vou até mudar de cor aqui. Ó, combinação de 10 e 6.
Ok? Ó, o 10 eu vou fazer até chegar no 6, que nem lá no outro exercício. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E embaixo eu vou ter o 4 fatorial e o 6 fatorial. Bom, o 6 fatorial daqui eu consigo cortar com esse. Sobra quem? Sobra o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tá? Se eu pegar e multiplicar todo mundo aqui, sou um cara legal, não coloquei aqui a resposta, vou ter que fazer ao vivo, né? 90, 10 vezes 9, né? 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7. Em cima, 720 vezes 7. Fui sair multiplicando aqui, tá bom, gente? 7 vezes 0, 0. 14, vai 1. 50, deu? Em cima vai dar 5.040. E embaixo, 4 fatorial. A gente já viu isso, né? É 24, tá? Bom, os dois números são pares. Uma boa maneira aqui de encurtar um pouco esse número é você ir simplificando isso. Então, por exemplo, os dois são pares. Uma fração que eu consigo diminuir. Dá 2.520, né? 2.520 sobre 12. Dá para simplificar de novo por 2. Aqui já chegou numa situação que eu acredito que dê para a gente pegar e tentar trabalhar isso, né? 2.500 dá 1.250 com mais 20, 1.260. Então, sair um pouquinho aqui da tela, né? 1.260. Então, vamos pegar esse 1.260 e dividir por 6. E também dá para fazer de cabeça. Dá 210. 210 opções. Tá bom? Então, alternativa aqui, ó. Combinação de 10 e 6 é 210. Quem não entendeu, eu fui dividindo, tá? Aos pouquinhos aqui. Fui diminuindo, fui fazendo uma simplificação de frações. Bom, 4 permuta, P de permuta de 2, mais o arranjo 3 a 3, menos a combinação de 3 e 0. Bom, vamos pegar para resolver isso aqui. Vamos lá. Permuta, vou fazer o seguinte, vou separar em várias cores, tá bom? Permuta 2, né? É como se fosse duas pessoas numa fila. Então eu tenho duas possibilidades, né? É 2 fatorial, é 2 vezes 1. 2. Beleza? Vamos fazer de azul aqui o arranjo. Arranjo 3 a 3. É 3 fatorial. O arranjo faz diferença a ordem? Faz diferença, né? Se faz diferença, vai ser menos embaixo, né? Vai ser menos negocinho lá. Então é só você puxar aqui a formulinha aqui, ó. Tá, ó. É só uma coisinha que você vai multiplicar lá embaixo. Ou seja, aqui no caso vai ficar 3 menos 3, né? Porque o 3 aqui menos esse 3 aqui. Feito. 3 fatorial sobre 0 fatorial. 0 fatorial nós já tínhamos visto no vídeo, é 1. Então ficou simplesmente 3 fatorial sobre 1, que é o 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1. É 6. Resposta 6. E aí vou fazer de laranja a combinação 3 e 0. Ou seja, e faz diferença. É isso? Então, 3 fatorial sobre 3 menos 0 fatorial vezes o 0 fatorial. Não é isso? Seguindo a ordem lá da formulinha, é isso. Tá? Ficou meio estranho? Ficou. Mas eu estou seguindo a fórmula. 3 fatorial sobre 3 menos 0. 3, né? 0 fatorial é 0 fatorial. Que a gente já sabe que é 1. Né? Então, resumindo, aqui ficou 3 fatorial sobre 3 fatorial, que é 1. Tá? Professor, não entendi. Bom, isso aqui a gente sabe que é 1, correto? Vai ficar 3 fatorial. Ó, o número dividido por ele mesmo. Dividido 3 fatorial por 3 fatorial é 1. Então, voltando aqui, eu tenho isso aqui. Vou fazer uma outra cor. Isso aqui, permuta de 2. Permuta com 2 fatorial. É 2?
Arranjo 3 a 3 é 6. E isso aqui dá 1. Então ficou 2 mais 6, 8. Menos 1, 7. Ok? Vamos lá, próxima questão aí. Questão 5. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8? Bom, são 9 algarismos, né? Então, o grupo é 9 elementos. E aí eu quero grupos dentro desses 9 de 4 a 4. Por quê? Porque são 4 algarismos que são diferentes, certo? Então, por exemplo, se eu pegar... são como se fossem distintos, tá bom? Então, eu posso pegar... Eu não posso, por exemplo, pegar um de novo. Eles são diferentes aqui. Distinguiu que são bem diferentes. Então, se eu pegar um, eu tenho que automaticamente pegar outro. Eu posso considerar isso aqui como se fosse que nem lá na Copa do Mundo, que nem como se fosse no caso da firma, da escolha, tá? Se eu pegar e escolher, por exemplo, o Joãozinho, eu não posso escolher ele de novo, porque tem que ser diferente, ok? Tenta sempre associar com problemas que você já resolveu antes, isso vai ajudar muito. Então, neste caso, eu posso dizer como eles são diferentes, eu posso fazer ou combinação ou arranjo utilizando as fórmulas que eu tenho. Bom, aí eu pergunto, faz diferença a ordem que eu escolhi? Por exemplo, se eu escolher o primeiro 1, depois o 2, depois o 3 e o 4, formou 1234. Se eu escolher primeiro o 4, faz diferença? Diferença. Se eu estou pegando e faz diferença, é arranjo. Perceberam a diferença aí, gente? Então, você sempre vai ter que se fazer essa pergunta, se faz diferença ou não, tá bom? Formulinha, então, ó, arranjo 9 e 4. Perfeito? 9 são os 9 números, né? Os 9 algarismos, de 4 em 4. E vamos lá, então. 9 fatorial, aí fica 9 menos 4 fatorial aqui embaixo. 9 fatorial sobre 5 fatorial. Vou ter que fazer o 9 até chegar no 5 fatorial. Beleza? E essa aqui, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, eu já me programei. Essa aqui eu fiz no cantinho aqui antes de gravar o vídeo. Deu 3024. Beleza? Bom, próxima questão aí, ó. Para quem não entendeu, é porque eu vou cortar isso aqui, tá, gente? Ficou só o 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vai multiplicando, vai chegar nisso aqui. Bom, o valor de combinação de 6 e 4. Vamos lá, ó. 6 fatorial em cima. Embaixo, 6 menos 4 fatorial vezes o 4 fatorial, tá bom? Então, isso aqui é o seguinte. 6 fatorial, vamos continuar aqui. 6 fatorial, 6 menos 4, 2 e 4. Eu vou ter que fazer o 6 até chegar no 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pronto, cheguei. 2 fatorial e 4 fatorial. Ó, vou cortar esse com esse. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial, a gente já viu que é 2. 30 por 2, 15. Tá vendo como que é simples? A gente já tá na questão 6, tá? Eu não tô acompanhando o tempo de vídeo, mas deve ter bastante tempinho já. 7. Quais são os anagramas da palavra escola? Tem alguma letra que está se repetindo? Não. Beleza. Se não tem, é uma permuta simples, tá? São 6, então é a permuta 6 fatorial, tá bem? Permuta 6. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 720. Minha letra tá ficando feia, hein? Meu Deus. É o cansaço já. Eu lembrei de pegar mais café aqui. Sempre, né? O pessoal que me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de um bom café. Bom, o valor do arranjo de 6 e 2. Fazer de azul aqui. Arranjo 6 e 2 é a mesma coisa que 6 fatorial. Se o arranjo, no caso, faz diferença, então quer dizer que é menor embaixo. Então, somente uma coisinha aqui, tá bom? 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial sobre 4 fatorial. Eu vou ter que fazer o 4 até chegar no 6, né?
Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pronto, cheguei. 4 fatorial aqui, ó. Corta, corta. 30. Só isso, só isso. Olha a coisa mais simples que tem, né? Faltando agora somente duas questões. Arranjo 10 e 2 é 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Então, fica 10 fatorial sobre 8 fatorial. Vou chegar até o 8. Pronto, cheguei. Corta, corta. Não é isso? Então, ficou 10 vezes 9. Aqui eu esqueci do pontinho de exclamação aqui, né? 10 vezes 9, 90. Então, isso aqui vale 90. Combinação 10 e 2. Combinatório 10 e 2. 10 fatorial. É quase a mesma coisa, tá? Mas aí eu preciso colocar o 2 aqui. Então, essa é a diferença. Então, aqui é bem clara a diferença entre uma e outra, tá bom? Então, vou ter... Essa parte a gente já tinha visto. E agora tem 2 fatorial. Vou fazer esse camarada aqui chegar no 8 para cortar com ele. Isso a gente já tinha feito, que é 90, né? Porque ele vai cortar 10 vezes 9, 90. 2 fatorial a gente já viu que é 2. Isso aqui é 45. Então, isso vale 45. Então, um mais o outro. E 35. Beleza? E agora temos a última, que é o seguinte. Vamos lá. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias no grupo de 8 cobaias, tá? Determine o número de maneiras que ele pode realizar essa escolha. Bom, ele precisa escolher 3. Ele não falou que a ordem faz diferença. Então, se escolher a cobaia A B e a C faz diferença? Com a B, a C e a A? Não faz, porque é um grupo de 3 no universo de 8. Então, se não faz diferença, combinação. Combinação 8, 3. Perfeito? Então, 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Bom, então, ó, 8 fatorial, 5 fatorial e 3 fatorial aqui, né? Porque 8 menos 3, 5. Vou fazer o 8 chegar no 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Opa, chegou. Tá bom? Vou cortar. 8 vezes 7, 56, né? 56 vezes 6. Aí, eu ia multiplicar aqui, mas eu lembrei que 3 fatorial é 6, né? Porque 3 vezes 2 vezes 1, 6. Opa! Então, vou cortar aqui, tá? Deu 56. Professor, não entendi. Se você não entendeu, você pode multiplicar 56 vezes 6 depois dividir por 6. Vai dar a mesma coisa, tá bom? Gente, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu costumo gravar. Bem cansativo também, mas eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Forte abraço.